Nesse vídeo eu quero falar com vocês sobre o Nenê e será que ele poderia ser uma boa alternativa para o Remo em 2026 de olho na Série A? Até porque não é a primeira vez que ele foi especulado, já teve especulações anteriormente. Quando ele estava de saída do Juventude, falava isso em 2023, em 2024 e até mesmo quando estava de saída do Vasco. Será que agora, de olho numa primeira divisão, seria uma boa? Eu já adianto que assim, para ser o craque, o titular absoluto, sem chance, até por conta da idade e tudo mais, não tem conseguido entregar. Agora, talvez um jogador mais experiente, para ser um reserva imediato na posição, bola parada, às vezes, por exemplo, um jogo que o time está perdendo, você tem que ter um jogador mais técnico para entrar, aí eu acho que pode ser uma boa alternativa, como eu vou mostrar aqui os números dele para vocês. Tem também o caso do Ganso, que é de Ananindeua, do Pará, teve passagem na base do Paysandu, mas não tem nenhuma identificação muito clara com o rival ou algo assim. Está aí encostado na equipe do Fluminense, pode sim ser uma alternativa, mas lembrando, tem contrato até o final do ano que vem. Vou trazer aqui os detalhes para vocês. E outros dois meias, que não é tão badalado igual o Ganso, o Nenê, por exemplo, mas ainda assim acho boas opções, não sendo tão experientes, nessa casa de 36, igual é o Ganso, e nem o Nenê de 44, que não é, na minha opinião, o perfil que o Remo deveria buscar. Uma peça ou outra, mas é melhor você ter uma base mantida para esse ano, de alguns jogadores, e tendo contratações mais, jogadores um pouco mais jovens, igual foi o Pedro Rocha e tudo mais, 30 anos, 29, que às vezes tem um gás para entregar, do que só medalhão de 35, 36 ou de 40 anos. Só antes de começarmos, aproveite aqui para deixar seu like, se inscrever no nosso canal. Me chamo Gustavo, esse aqui é o canal Black Art Foot. Contei com sua ajuda para chegarmos a essa marca dos 70 mil inscritos aqui no YouTube. Então, se você está assistindo aqui e ainda não se inscreveu, conto com seu like e com a sua inscrição. E bora rumo então aqui aos 70 mil inscritos, beleza? Inclusive, um desses nomes, só tomei uma água aqui, seria o Serginho, que é um nome que não é tão conhecido aqui assim no Brasil, mas tem vivido uma fase muito boa lá no futebol chinês, tá? Então até pode ser um dos motivos para dificultar um pouco essa contratação. Na verdade, ele foi bem, quando surge na base do Santos e no América Mineiro em 2018. E aí desde então tem ficado no futebol ou do Japão ou da China, onde inclusive ele tinha sido comprado do América por quase 10 milhões de reais em 2018. 30 anos só de idade, meio ofensivo que nessa atual temporada tem 30 jogos, 7 gols e 8 assistências lá no futebol chinês, e é canhoto, então 1,80 m, números bem interessantes. Desde quando ele chegou na China, já é o segundo clube que ele joga, e no Kashima Antlers então do Japão, vivia uma fase sensacional, 2019 mesmo, 20 gols em 50 jogos até deixar a equipe para ir para o futebol japonês. Certamente um salário gigante. A questão é, o vínculo dele ainda é longo, pelo que eu vi aqui, até o dia 31 de dezembro de 2028, mas a equipe lá da China direto, às vezes eles desmontam o time e tudo mais, tem uma rescisão, uma proposta boa, o jogador está muito tempo longe do Brasil, vai fazer 9 temporadas no ano que vem, talvez sinta falta de retornar e por uma proposta boa numa Série A, eu acho sim que seria uma boa. Nessa atual temporada, tá aqui o mapa de movimentação no futebol chinês, que tudo bem, é uma liga mais fraca, mas ainda assim não é tão simples assim, tem muitos bons jogadores atuando por lá, 27 jogos, 7 gols e mais 5 assistências, muito bom jogador, tá aqui joga tanto centralizado, mas caindo muito pelo lado, que é um mapa parecido com outros jogadores que eu vou mostrar aqui pra vocês, tipo igual o Ganso aqui, por exemplo, apesar de ser um meia, ele cai muito pelos lados, normal, para receber a bola e tudo mais, ainda mais que ambos são canhotos, acho que todos nesse vídeo aqui são, basicamente, geralmente o canhoto é mais habilidoso mesmo, para essa posição de meia, faz mais sentido. Enfim, o Serginho é uma alternativa. Tem até um outro que jogava junto com ele, que eu vou deixar aqui, um extra, nem ia falar no vídeo não, mas que eu acho que pode ser uma boa, que é o Bruno Nazário também, que joga lá no futebol chinês. Ele pode jogar muito mais como um centralizado, mas também como um meia de criação. No futebol chinês mesmo, nessa temporada, 5 gols só, mas 11 assistências, um número muito maior de assistências, virou mais, olha aí, nossa, o mapa dele é muito interessante lá no futebol chinês, tem contrato só até o final do próximo ano, lembrando que aqui no Brasil também ele jogava muito como ponta, então um cara que você contrata, na Chapecoense mesmo, em 2023, 10 gols e 12 assistências, ajudou a Chape a subir naquele ano. É um cara que você contrata, pode jogar de centroavante, de ponta, de meia, eu acho que são jogadores muito interessantes que às vezes, por exemplo, é melhor do que você ir atrás de um cara muito badalado e tudo mais, que vive uma boa fase, Então, eu acho que esses dois aqui, o Bruno Nazário e o Serginho, poderiam ser titulares tranquilamente em alguns clubes da Série A. A não ser que eu esteja ficando muito doido, Não sou nenhum scout, nem algo assim,
mas eu acho que eles têm características interessantes. Um centroavante mais móvel, por exemplo, não é aquele cara gigante que vai ficar dentro da área, o cara mais móvel tem só 1,78, que eu acho que, e canhoto também, né? Para altura de centroavante, é um perfil que tem dado certo aqui no Brasil. Por exemplo, o Caio Jorge do Cruzeiro também tem algo próximo disso, 1,82. O Vitor Roque um pouquinho mais baixo, acho que tem 1,74. Até no futebol mundial e tudo mais. Tem tido muito esse centroavante para jogar por trás da defesa, né? Então, às vezes igual o Pedro Rocha caindo por dentro. É uma função que tem dado muito certo. E era um ex-ponta. O Ryan do Vasco também jogando um pouco mais centralizado, tendo um pouco mais de habilidade, mas não sendo aquele atacante de 1,93 m dentro da área, né? Muito raro você ter um Pedro, por exemplo, com uma questão técnica muito boa, mesmo tendo um 87, um 89, tendo uma habilidade. Então acho que pode ser uma alternativa assim, ainda mais pro Remo voltando à Série A, não vai ter o time mais forte, no contra-ataque às vezes funciona mais um jogador mais ágil assim, do que um cara muito parado lá dentro da área. Enfim, uma análise aqui um pouco a mais, né? Mas eu acho que pode ser uma boa alternativa. Vamos falar agora sobre o Nenê, né? Tem outros nomes que eu quero comentar aqui, deixa eu só ver se não tá travando, por quê? Deixa eu deixar aqui o Lucas Crispim, tudo mais. Nenê, 44 anos, contrato com Juventude só até o final desse ano. Não dá pra falar que ele não vai renovar, porque foi a mesma coisa em 2023, quando ele saiu do Vasco. Aí ele teve 28 jogos, 7 gols e 7 assistências. Em 2024, 36 partidas, 3 gols e 4 passes. E nesse ano também, situação parecida. Sempre ele volta, né, igual em 2024. Já tinha anunciado a saída dele, foi lá e renovou. Nesse ano, situação bem parecida. Se a gente vê os números dele na Série A só, não é ruim, porque ele teve muitos jogos saindo do banco, né? 19 jogos, 2 gols e 4 assistências. Então, não é, por exemplo, um jogador que tem um gol, por exemplo, na Série A. Igual um outro atleta também veterano do Juventude é o Gilberto, por exemplo. E aí tem uma coisa, porque o Juventude deve cair, e eu acho que esses atletas para a Série A não seria uma boa, né? Mas para a Série B, certamente ele seria muito bom. O Nenê, por exemplo, o Gilberto aqui, ó. Deixa eu só pegar aqui para vocês. Ele tem, se não tiver enganado, 2 gols na Série A. Aí já é números bem piores, ó. 2 gols e 2 assistências para um camisa 9 que jogou muito mais jogos como titular. O Nenê não, a maioria dos jogos como reserva. O time tá perdendo, ele entra e tem um pouco mais de... quando o Juventude fica um pouco mais com a posse de bola. E aí uma coisa que eu achei interessante é que os gols e as assistências do Nenê foram em jogos contra times da parte de cima, né? Porque às vezes também tem muitos números mascarados igual. O cara tem 4 gols e 4 assistências na Série A. 2 assistências contra o Sport, uma goleada de 3-0. Aí beleza, uma assistência contra o Cruzeiro ali e tudo mais. Um gol contra o Vitória. Um outro gol ali, por exemplo, contra o Cuiabá, por exemplo, quando estava na Série A. E aí você dá uma mascarada nos números. O Nenê nem tanto, ó. Uma assistência contra o Palmeiras. Derrota por 4-1, claro. Assistência contra o Botafogo, mas está na parte de cima. Gol contra o Vasco. Tudo bem, um gol e uma assistência contra o Vitória, mas um jogo direto. O Vitória tem um time bom. Assistência contra o Corinthians na Série A, assistência contra o Grêmio e aí uma assistência só no estadual contra o Guarani de Bagé. Então não vai interferir muito nos números, né? Na Série A, então, ele contribuiu para gols em jogos contra o Palmeiras, contra o Botafogo, contra o Vasco, contra o Corinthians, contra o Vitória e contra o Grêmio, né? Então todos os times aí desse G6, por exemplo, que vamos colocar. Além disso, fez uma partida muito boa contra o próprio... esse jogo aqui que eu estava assistindo contra o Flamengo, né? Derrota do Juventude por 2-0. Que ele foi titular, teve a melhor nota dentro de campo. Então, para chegar e ser um titular absoluto da Série A, acho que daria certo? Não. Um bom reserva? Com certeza. Tem muita experiência e pode sim agregar. Nesse sentido, tá aqui o mapa de movimentação dele também, nessa edição do Campeonato Brasileiro, né? Caindo muito, igual eu falei, pelo lado esquerdo. E quando a gente vai analisar o Ganso, mesma forma de pensamento. Eu acho que o Ganso é um pouco melhor tecnicamente do que o Nenê hoje, porque o Nenê tem 44 anos, cara, isso é absurdo, nem parece, e eu nem acho que ele vai aposentar, tá? Eu acho que ele só pode, talvez, jogar numa Série B. Mas, por exemplo, o Ganso, eu acho que ele já teria uma condição, se o esquema tático permitir, de ser titular, porque as características são muito parecidas. Mas eu acho o Ganso um pouco melhor, até por conta da idade, né? Então tá aqui o desempenho dele nesse ano, ó, cai muito pelo lado esquerdo ou pelo lado direito. Nenhum gol e nenhuma assistência na Série A, mesmo sendo um reserva, tá? Tem números até parecidos com o Nenê, ó. Na Série A, o Nenê tem 19 jogos, 2 gols e 4 assistências para um time bem pior. O Ganso em 14 jogos, nenhum gol e nenhum passe. Então tem algumas questões aqui que a gente pode analisar. Vale lembrar que até o ano passado ele foi titular no Fluminense, 4 gols e 10 passes, mesmo os números daquele ano na Libertadores que o Fluminense foi campeão. Com o Fernando Diniz ele sempre teve uma média muito interessante, mas igual eu falei, talvez eu acho que o Ganso ainda tem espaço em outro clube da Série A. Um Internacional iria atrás dele, um Atlético Paranaense, eu acho difícil. Então eu ficaria de olho, acho que pode ser uma boa opção sim para o Remo, talvez como titular.
O Nenê eu vejo mais como reserva. Não sei se vocês vão concordar, mas pode deixar sua opinião aqui embaixo também nos comentários. E o último, só para terminar aqui, é o Lucas Crispim, que foi especulado nesse meio do ano, voltou pro Fortaleza nessa reta final e tem feito um bom Brasileirão, viu? Tem sido mais titular agora nos últimos 3 jogos, um gol inclusive contra o Palmeiras em 4 jogos disputados, ficou no banco no último jogo contra o Santos na Vila Belmiro. Lembrando que ele ficou um ano lá no futebol da Tailândia e marcou 17 gols, mais 10 assistências em 61 jogos, e aí o Fortaleza quis ele de volta, mas só tem contrato até o dia 31 de dezembro. E o Fortaleza, infelizmente, tem grande chance de ser rebaixado, né? E aí ele às vezes pode preferir ou ser titular no Fortaleza, ou um reserva no Fortaleza na Série B, ou uma proposta boa do Remo para jogar a Série A. Então tudo isso agora faz uma diferença muito grande, e o Remo agora a favor, obviamente tendo que confirmar, né, o acesso. Pode deixar sua opinião aqui embaixo nos comentários. Vou deixar para vocês também outras sugestões de conteúdos que já trouxemos para vocês nessa reta final aqui, ó, de Série B no canal, e muitos outros conteúdos de olho no próximo ano. Valeu, galera!